Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carbone e eu vou guiar você por mais um capítulo na nossa saga. Vamos lá. Agora, eu tenho uma parábola para contar para você. Ah, Carbone, por que parábola? Porque parábola é importante, cara. Você precisa entender que esse tipo de conhecimento foi codificado há milênios atrás e vale até hoje. E não é à toa que foi codificado há milênios atrás da maneira que foi. Isso foi explicitamente falado, inclusive, na própria Bíblia. Então vamos lá, a parábola de hoje é a parábola das 10 minas. Talvez você não conheça de nome, mas ela é bem parecida com outra parábola, que é a dos talentos. Só que essa aqui tem algumas nuances adicionais que a dos talentos não tem. Então é como se fosse um upgrade da parábola dos talentos. Vamos lá, compartilhando a tela. Você pode acompanhar aí na sua própria Bíblia, online, ou simplesmente aqui na tela mesmo. Então, Lucas capítulo 19, e a gente vai do versículo 11 até o 24, tá? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, vamos lá, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Carbone, o que é mina? É uma mina? É uma pessoa? Não, cara, não é uma mina. Meu Deus do céu, mina é uma unidade de dinheiro. Diz-se que uma mina equivalia a 100 dracmas. E dracma era uma unidade de dinheiro, de prata. E ele deu essa grana para eles, falou assim, meu, negocia aí, faz o teu corre até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então vamos lá. Como é que era, qual que era o pano de fundo da parada? Tinha lá um senhor, um cara nobre, cheio da grana, cheio dos exércitos, e aí ele foi para outras terras longínquas, conquistar aquelas terras, e chamou 10 servos, e falou assim, olha, eu vou dar 10 minas, 10 unidades de dinheiro aí, para cada um de vocês, e negociem essas unidades, faz o corre de vocês aí, até que eu volte, beleza? Beleza. E ele foi. Os concidadãos desse senhor, eles não gostavam dele, não gostavam e não queriam que ele reinasse sobre eles. Então eles mandaram uma comitiva, digamos assim, até o cara, falando assim, não queremos que você reine sobre nós. Então, temperos adicionais, o que será que vai acontecer, né? Vamos seguindo aqui na parábola. E aconteceu o quê? Que voltando ele, depois de ter tomado o reino, ou seja, ele conseguiu tomar o reino, disse que chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Então, olha só. Veio o primeiro servo falando assim, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, né? Ou seja, essa quantidade de dinheiro que você me deu rendeu 10 vezes o investimento. Ou seja, o dinheiro e 10 vezes a mais. Rendeu 10 vezes. E aí o senhor disse, bom, muito bom, aí parabéns. Porque você foi fiel no pouco, você terá o muito. E você será abençoado e agraciado no muito. Sobre 10 cidades terás autoridade. Então, o que o cara fez? Ele viu que esse servo era perito em multiplicar o dinheiro. Então, ele vai reinar sobre 10 cidades para que ele multiplique ainda mais a grana nessas 10 cidades. Quando você é especialista em multiplicar bênçãos, em multiplicar riqueza, você, cedo ou tarde, governará sobre outros lugares, etc. Então, cedo ou tarde, você vai governar. Por quê? Porque você sabe multiplicar as coisas. E muito. Você pegou uma medida de 1 e multiplicou para 10. Imagina, você pegar R$ 1.000 e transformar em R$ 10.000. Imagina você pegar R$ 100.000 e transformar em 1 milhão. Sabendo como fazer, você passa a governar
e administrar sobre outras pessoas e outras cidades e locais. Beleza, aí teve lá o servo que multiplicou em 5. Ah, a tua mina rendeu 5 meses. Ele falou assim, tá bom, tu também sobre 5 cidades, ou seja, não ganhou elogio. Então, multiplicou pouco, você governa sobre pouco, mas sem elogio. Então, veja a diferença. O cara conseguiu multiplicar e conseguiu governar, mas não ficou tão bem visto aos olhos do Senhor como aquele que multiplicou 10 vezes. Beleza, ainda veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas, ou seja, colhe o que não semeaste. Vamos parando aqui, fazendo uma pausa, porque isso aqui é extremamente importante. Por que tem gente que planta para outros colherem? Isso aqui tem uma miríade de interpretações diferentes. Tem gente que planta sabendo que é as outras gerações vindouras que vão colher, e aí existe aí uma série de tipos de interpretação por conta disso. Tem gente que planta, mas outra pessoa da mesma geração colhe. Então também existe aí outra interpretação. E o que acontece quando você planta, mas não é você que colhe o que você planta? Muitas vezes isso acontece no seu trabalho. Muitas vezes você dá o seu melhor, mas outra pessoa leva o crédito de uma inovação que você fez, de algo que você colocou lá como melhoria. Então, outra pessoa colheu o que você plantou. Por que isso acontece? Existe toda uma outra vertente de estudos ali, outras passagens na própria Bíblia, que explica por quê. E é basicamente o seguinte, quando você está longe dos princípios de Deus, no caso, em termos bíblicos, quando você está longe da casa de Deus, quando você não presta atenção na casa de Deus, quando você só pensa em você. Então, a tendência é que pessoas egoístas plantem e outras venham e colham o que elas plantaram. É por isso que se fala que aquele que tem mais lhe será dado e aquele que não tem mais lhe será tirado. Porque aquele que tem pouco ou que não tem, tende a ser egoísta. Foi pelo egoísmo que terminou no pouco, em primeiro lugar. E a tendência é que perca ainda mais o pouco que tem. Porque a tendência, né, o momentum, a derivativa aponta nessa direção, para que a pessoa perca o que ela já perdeu antes. Uma simples tendência matemática. E aquele que tem muito? Bom, conquistou muito, ninguém nasce com muito. Mesmo a pessoa que é herdeira, ela pode ter sido atribuída ao governo a muitas coisas, mas a pessoa que tem o coração no lugar certo para governar sobre o muito, ela passa a ter e sustentar esse muito e a multiplicar esse muito. Ou seja, não basta você ganhar na Mega Sena, você precisa saber gerir a grana da Mega Sena. É por isso que a maioria das pessoas que ganham a Mega Sena perdem, porque o coração delas não estava preparado para gerir o muito. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O seu coração precisa estar preparado para gerir o muito. E como é que ele se prepara para gerir o muito? Se aproximando, em termos bíblicos, de Deus, em termos mais esotéricos e conforme o autor escreveu no livro, você se aproximar da inteligência infinita. Como? Entendendo os princípios milenares, entendendo logos, a palavra. Conforme você se aproxima no seu coração da palavra, você passa a ter como recompensa o muito. E, portanto, o que é a palavra? É a verdade, é aquilo que existe. E se você profere, se sai da sua boca aquilo que o seu coração está repleto, ou seja, você fala aquilo que está repleto no seu coração, se você fala mentiras, o seu coração está repleto de mentiras. E, portanto, mentira é uma ilusão que não é o que é logos, não é o que é a palavra. É a antítese da palavra, a antítese dos princípios milenares. É isso que conduz à pobreza. É esse desalinhamento com os princípios milenares. E o que conduz à riqueza? O alinhamento com os princípios milenares. Você não apenas saciar a si próprio, mas a outras pessoas. Você não apenas pensar em você, mas em ajudar o próximo. Em ajudar aquele que clama, aquele que tem necessidade, aquele que precisa.
Isso vai te alinhando com aquilo que é eterno e, consequentemente, você passa a reinar sobre o muito. Mas primeiro, seu coração precisa estar purificado de uma certa maneira para você conseguir receber o muito. Quando você receber o muito, significa que você recebeu energia. Como é que você vai canalizar essa energia? É uma função do seu coração. Portanto, tenha a fé no pouco, ou seja, incline o seu coração na direção dos princípios milenares e você será fiel no muito, você será agraciado no muito também. E veja que não termina aí, né? O cara ainda falou assim: você colhe o que não plantou. Ora, em uma série de circunstâncias na própria Bíblia, é apontado que às vezes Deus usa outras pessoas para tirarem outras pessoas do poder. Então, povos saqueadores são utilizados, por exemplo, para derrubar impérios, derrubar cidades. Por quê? Porque aquela cidade, se ela estivesse em uníssono, ou seja, com o povo com a mesma mentalidade, se ela estivesse com os princípios divinos, se ela estivesse alinhada com Logos, ela não cairia, em primeiro lugar. Só cai quem permite que entre no coração a mentira, a perfídia e o desalinhamento com esses princípios. Senão, por mais que venham ataques, a pessoa não cai, a cidade não cai. Essa é a diferença do servo, do pouco e do muito. O servo que fez 10 minas com uma só, ele foi fiel no pouco. Por quê? Porque o coração dele estava preparado para ter o muito. E aquele que escondeu a mina? O coração dele não estava preparado para o muito. Então, ficou apenas com o pouco. E aí, olha só. A ideia da espada, a ideia da justiça caiu sobre o próprio servo. Então, a tendência é que, quanto mais egoísta a pessoa for, olha só, isso aqui é forte também e fazendo ping-pong novamente. Sabe quando você está na escola e você, vamos supor que você seja um aluno esforçado, sabe, sempre chega na hora, às vezes antes, ajuda o professor a limpar a sala de aula, deixar as carteiras em ordem e tudo mais. Só que você lá não tem muita facilidade com aquela matéria especificamente. Então você é esforçado, você é dedicado, você ajuda os colegas, você é solícito, mas a sua habilidade de entender a matéria fica um pouco a desejar. E aí o seu professor, vamos supor que ele vê esse esforço, ele testemunha esse esforço, e aí no dia da prova, vamos supor que você, não tirou a nota azul, você tirou 6,5. Aí o teu professor te dá meio ponto a mais, sem te falar. Por quê? Porque ele viu todo o contexto, então ele te abençoa mesmo sem você merecer. É quando você tem a misericórdia do professor, quando você tem a misericórdia do Pai, da inteligência infinita, de Deus. Essa misericórdia, ela vem por quê? Porque o seu coração estava no lugar certo. Agora, olha só o contrário. Vamos supor que você é um aluno que só dá dor de cabeça na sala de aula, só pensa em si, faz algazarra, taca bolinha de papel nos coleguinhas e não anota nada. Enfim, é arruaceiro, escarnecedor e tudo mais. Só que é bom na matéria. Putz. Então você vai bem na matéria. Só que acaba atrapalhando um monte de gente. O que acontece? O professor começa a prestar atenção em você, só que de um aspecto negativo, né? Ele passa a fazer marcação com você, como costumam falar. Se você tirar 6,99, você não passa na prova. Não é que o professor vai decrescer uma nota sua, ele vai ser justo com você. Só que ele vai se limitar à justiça. Então, se você precisar de 0,01, não vai passar. E o aluno que, por mais que ele não fosse tão bem na matéria, em conhecimento técnico, o coração dele estava no lugar certo, ele acabou tendo a misericórdia e acabou passando. Então, essa ideia de que você, por exemplo, fala para o teu senhor, você retorta, né? O que é retortar? É você retrucar para o seu senhor, supondo o cara sendo servo. Ele nem colocou no banco, como vai ter lá na frente na parábola.
o mínimo que poderia render. Tipo, imagina, você nem deixou na poupança o teu dinheiro, a poupança que nem rende quase nada, né? Às vezes menos que a inflação. Você nem deixou na poupança, você deixou embaixo do colchão o dinheiro. Pô, cara, aí não, né? Entendeu? Então, assim, você não fez nem o básico, nem o mínimo. Como é que você vai exigir misericórdia? Se você nem se preocupa com o teu próximo, e no caso do servo, ele nem se preocupou com o dinheiro do dono dele, do senhor dele. Ele nem se preocupou com a grana, pô, a grana está perdendo valor ao longo do tempo. Ele não se preocupou. Então, o básico ele não fez. Como é que ele pode exigir o extraordinário se nem o básico ele faz? E o extraordinário é a misericórdia. Por isso, como ele não fez o básico, ele não teve a misericórdia, ele não teve a graça. Então, você tem a misericórdia, você tem a graça, que é um nível acima, digamos assim. Qual que é a graça, no caso que o servo recebe? Dando já o spoiler. O cara dá a mina dele para o que tinha 10. Então, ele não apenas recebeu a misericórdia, o elogio, que não acrescentou em nada, mas deu uma massageadinha no ego do cara, mas também ganhou a mina extra, a graça. Por quê? Porque ele foi excelente no que ele fez. Então, ele não apenas cumpriu tabela, mas ele foi excelente, ele se destacou no básico que ele fez, ele se destacou no feijão com arroz, foi o feijão com arroz, aquele feijão com arroz assim, meu Deus do céu. E ainda tinha uma carninha, sabe? Ainda tinha um extra, um plus. Então, quando você se destaca no básico que é exigido de você, seguindo a linha de raciocínio bíblica, você adquire a graça de Deus. E ela é imerecida. O cara, ele não multiplicou em 11 vezes a mina, ele multiplicou em 10. E ele ganhou mais uma. Por quê? Pela graça. Então, ele multiplicou por 10, dominou as 10 cidades, né? Passou a governar as 10 cidades e ainda ganhou uma mina extra. A graça. Por isso, veja que quando você é fiel no pouco e o seu coração está no lugar certo e você realmente faz o máximo que você pode, a graça vem. Cedo ou tarde ela vem. Então, imagina se esse servo das 10 minas, lá na terceira mina que ele estivesse multiplicando, ele começasse a parar e pensasse assim, pô, mas o cara não volta logo nessa viagem, né, meu? Não chega logo a bênção. Pô, tô aqui, multipliquei em uma vez, 2 vezes, 3 vezes as minas, e o cara não reconheceu o meu valor. Ele não nem voltou, ele nem mandou um pombo correio, nem nada. Ah, pô, vou parar. Imagina se o cara tivesse parado. Entende? Então, assim, por que que não é assim? Porque é justamente a parábola. Veja que, independentemente do cara estar lá para validá-lo ou não, ele continuou multiplicando as minas. Até que eventualmente chegou em 10. Portanto, se o resultado do teu esforço ainda não chegou, não interessa, continua fazendo o que lhe cabe, continua fazendo o que lhe compete, faça aquilo que você deve fazer e que você pode fazer. E o resto é o resto. O cara multiplicou as minas, é só isso. E depois ele terminou governando 10 cidades e com 11 minas. Então, essa é a diferença. Quando você excede, quando você age com excelência no que você pode fazer, você recebe não apenas a misericórdia, mas também a graça. E quando você não faz o básico, nem a misericórdia, você recebe muito menos a graça. Essa é uma diferença em relação à parábola dos talentos. Olha só, pela tua boca te julgarei. Ou seja, o cara é regulamento embaixo do braço, esquece. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse ao que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E ainda falaram assim, mas senhor, ele tem 10 minas. E aí ele falou assim, pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, qualquer que tiver o quê? Qualquer um que conquistar, mais lhe será dado. Por quê? Porque só se conquista como consequência de quem você é. E o que não tiver, ele não tem porque não é. E, portanto, ele vai perdendo até o que tem. Isso é extremamente forte. E olha só ainda, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim, né?
Ou seja, os caras não gostavam lá do cara, não queremos que você não sei. Ah, é? Pegou, colocou na frente e matou todo mundo. Por quê? Porque não importa. Não importa o achismo. O que importa é o poder que é concedido, seja pelo coração, pela graça, por direito, mas isso é o que acaba importando no final. Ainda mais naquela época, vamos supor, o cara é nobre, então tem um exército, tem as terras, mas os caras não gostam. Dane-se, pega e matou, acabou. Problema resolvido. Então, qual que é a lição por trás disso? Muitas vezes, as pessoas não gostam da justiça que colhe o que não planta. Só que existe justiça nisso? Sim, existe. Porque às vezes quem planta não tem o coração bom. E quem colhe faz o seu papel em justiça. E não deixa de ser um senhor injusto por causa disso. Quem olha pode ver assim, nossa, mas aquele que está colhendo, seja dinheiro, ou trigo, ou o que quer que seja, ele não plantou. Por que ele está colhendo? Porque o coração dele está preparado para lidar com mais dinheiro e riquezas do que aquele que plantou. Isso é muito complexo, porque tem uma série de programações que levam as pessoas a pensar que, mas e a meritocracia? Se o cara fez, ele deve ter. Mas é mais sutil do que a meritocracia, é mais sutil do que apenas o esforço. É o coração por trás do esforço. Você concorda que, como no exemplo do aluno, aquele aluno que é esforçado e tudo mais, você, mesmo não sendo professor, você daria meio ponto para ele, se ele precisasse? O cara ajuda todo mundo, ajuda você, ajuda os colegas, sabe? É solícito, deixa as coisas arrumadas, limpa a sala de aula. Não, ele não precisava fazer aquilo. Não era a função dele fazer aquilo, mas ele foi e fez mesmo assim. Então, por ele ser abundante, ele recebeu abundância. O outro cara, por mais que ele fosse tecnicamente bom, o coração dele estava no egoísmo. Então, ele só se preocupava com ele. Era o arruaceiro, o escarnecedor e tudo mais. Você daria um ponto a mais para o cara se ele precisasse? Não. O cara já atrapalha todo mundo. Daí já seria um esforço tolerar o cara na sala de aula. Então, é essa a ideia da justiça. O Senhor, as pessoas não gostaram dele, não interessa. Ele foi justo e por isso reinou. Mesmo colhendo o que não plantou. E quando você lida com uma pessoa que é justa, que age em justiça, tem aquela ideia da pessoa que é extremamente justa, severa e rigorosa e tal. E que geralmente a pessoa assim anda com o regulamento embaixo do braço. Muito cuidado ao lidar com pessoas que andam com o regulamento embaixo do braço, porque qualquer vírgula fora do lugar pode ser utilizada contra você. A menos que você tenha um coração extremamente misericordioso, um coração seu com muita, digamos assim, com muita caridade, com muita, sabe, bem-aventurança, com muita vontade de servir o próximo, aí beleza. Aí você tem a misericórdia. Agora, se você está com um coração egoísta, ganancioso ao invés de ambicioso, se você está com um coração só pensando nos ganhos próprios, aí vai ser o fio da espada, como costuma se dizer, ou a justiça. O fio da espada corta para os dois lados, então não faz distinção para onde corta. A justiça deve ser cega, né? Ela deve indistinguir para quem ela vai olhar para fazer a justiça. Ela deve ser aquilo e pronto e acabou. É por isso que também, biblicamente, a balança desregulada, né, ou a balança de propósito, ou o dado pesado, ele é abominável. É uma coisa assim completamente horrenda. Aos olhos do Senhor, aos olhos do quê? Da justiça. Aos olhos do Pai, aquela ideia do Pai rigoroso e justo. E quando, já que o assunto é parábola e Bíblia, como é que você consegue ter a remissão dos seus pecados? Qual que é a maneira mais direta, curta e objetiva de você obter essa remissão dos seus pecados? Através do Filho. Então é pelo Filho que se acessa ao Pai. Ou seja, qual que é a ideia do Filho? Jesus. A ideia da caridade, da misericórdia, da compaixão. E a compaixão é a salvação da terra. A compaixão é a salvação da tua vida.
A compaixão, quanto mais cristicamente for a sua mentalidade, a sua conduta, o teu coração, essa será a tua salvação. E, ao contrário, quanto menos for, mais longe da salvação você fica. Portanto, para se aproximar da salvação, é muito simples. Entenda como funciona a compaixão, como funciona a conduta crística. Perceba que ninguém conseguirá, nem de longe, chegar à ideia, ao que Jesus fez. É impossível. Agora, o que dá para você se aproximar é a conduta crística, a conduta de compaixão, a conduta de misericórdia, a conduta de você, sabe, decidir apostar na misericórdia, em você se doar pelo próximo, em você ter essa fonte de água viva, e você alimentar as multidões, e alimentar o próximo. Esse é o simbolismo que deve ser entendido por você. Ninguém vai exigir de você que multiplique pães, peixes ou azeite. Mas qual que é a expectativa do Pai? Que você multiplique aquilo que você tem. Ou seja, o seu tempo, a sua atenção, o seu dinheiro, as suas qualidades. Que isso seja multiplicado na sua conduta para com o próximo. Aí sim, você fez um bom trabalho. Aí sim você se aproxima da ideia crística e, consequentemente, do Pai. E aí sim você obtém a misericórdia e a graça de Deus e do universo. Beleza? Então, voltando aqui na parábola, é isso. Olha só, é isso, tá? Então, basicamente essa parábola das 10 minas acaba aí. E o fim, os caras lá que não queriam morreram e pronto, e acabou. Por quê? Porque foram contra a justiça. E a justiça, e tem uma série de termos bíblicos que indica quando a justiça, ela, se acende. Justiça e ira estão muito próximas. Ainda mais no contexto divino, no contexto do Pai, da justiça do Pai. Quando a ira se acende, é quando, imagina, se você tem algum gato, ou você já viu algum vídeo de gato, é quando a pupila do gato dilata, ele começa a rebolar e se preparar para pular em cima de alguma coisa em movimento. Só que pensa que ao invés de um gatinho minúsculo, é um leão gigantesco, olhando para você. Então pensa o leão fazendo aquela pose de dar o bote. É quando a ira se acende. Agora pensa num leão, bicho, num leão de juba flamejante, cara. Num leão de 50 metros de altura que uma pisada nele em você esmaga. Aí pensa nesse leão lá longe, lá na montanha longe, ele olha para você e você sente aquele gelo nas entranhas. Você sabe que o leão olhou para você, ele faz aquela pose, né, de bote e começa a correr na tua direção. É mais ou menos isso que significa quando a ira de Deus ou a ira da justiça se acende contra você. Aí você vê o leão correndo na tua direção, aí você pensa, meu, lascou, não dá para correr do leão. Um leão de 50 metros, ele te pega rapidão. Não tem como você escapar. A única maneira que você pode sair daquela situação é com sabedoria, para obter a misericórdia da justiça, porque justiça também é misericórdia. E como é que você obtém a misericórdia? Sendo inteligente, para começar. Então, aquele servo que perdeu a mina, por exemplo, cara, a cagada já tinha sido feita no caso, né? Ele poderia fazer alguma outra coisa para se redimir perante o Senhor dele. Por quê? Porque ele ficou marcado perante o Senhor dele. Ó, o cara vacilou com a mina. Ou seja, perdeu. Portanto, como é que o servo prova que está, digamos assim, indo na direção do bom caminho? Mostrando o coração para o Senhor. E veja que tem uma passagem bíblica que diz que é muito fácil rasgar as vestes, né? Difícil é você rasgar o seu coração.
mais especificamente, rasgar as vestes como vocês costumam fazer, ou fazem costumeiramente. Rasgar as vestes é fácil, porque é uma coisa física, é uma coisa de performance. Agora, você rasgar o seu coração, e a pessoa sabe quando o outro rasga o coração de verdade. No fundo, você sabe, se você que é pessoa, é um ser humano, sabe quando a pessoa tá um choro meio manhoso, e o choro assim de pranto, imagina Deus. Imagina a inteligência que é infinita, se não vai saber. Então, se você quer provar que você mudou, rasgue o teu coração e não precisa postar no Instagram nem nada, mas, sabe, tenha o coração quebrantado, que é o coração assim que é o que se chama de profundo arrependimento. É o que se chama de verdadeiro arrependimento. E você percebe que isso é um caminho que é apontado não apenas na religião cristã, nem na judaica, mas também na religião islâmica. O profundo arrependimento antecede a misericórdia. Então você vê que mesmo em outros caminhos, esse tipo de conduta precede uma graça. Então, o servo, naquela posição que perdeu a mina, se ele arrepender-se profundamente, demonstrar isso com um coração contrito, com um coração arrependido e um coração rasgado, aí ele obtém a misericórdia. Porque o coração contrito, o coração verdadeiramente arrependido é, digamos assim, irresistível. Pensa você como pai humano. Teu filho, sabe, te chama de um monte de coisa, o teu filho te desrespeita e tudo mais, e isso começa, né? Pô, machuca o teu coração como pai também. E aí, o seu filho vai se afastando de você. Parábola, por exemplo, do filho pródigo. Imagina quando o filho pródigo, o filho, né, que fez um monte de cagada com a bênção do pai, volta e demonstra que está com o coração verdadeiramente arrependido. É irresistível. Se o pai que era humano não resiste, imagina Deus, que é o Pai Celestial. Então, é isso. Para ter a misericórdia, e aí, esse coração arrependido, isso é algo muito, muito pessoal seu. É algo que é uma coisa muito íntima. É entre você e Deus, entre você e a inteligência infinita. Mas saiba que é nessa direção para você seguir e você receber a graça. E a graça, ela é imerecida. E a graça abençoa a tua vida. É quando você é levantado por Deus, é quando as coisas começam a fluir na sua direção e você passa a colher, muitas vezes nem o que plantou, mas passa a colher mesmo assim. Por quê? Porque a graça lhe é concedida. Por outro lado, se você fica com um coração egoísta e você só pensa em você e tudo mais, mesmo aquilo que você plantou lhe será tirado. Então esse é o significado expandido, digamos assim, da parábola das 10 minas. E qual que é a correlação disso com a sua decisão? Tenha o seu coração no lugar certo, faça o seu melhor, multiplique aquilo que você já tem, seja fiel no pouco, e aí você terá o muito para você, mesmo que aquilo não aconteça imediatamente quando você esperava, ou quando você gostaria que fosse. Beleza? E a justiça, ela tende a ser implacável. Portanto, sugestão, é melhor você andar no lado da misericórdia do que você querer apostar na justiça, porque cada pensamento é pesado na justiça. E no caso da misericórdia, existe uma passação de pano, digamos assim, por conta do coração. Então é igual o seu filho, ele erra, mas ele verdadeiramente se arrepende, você vê que ele está verdadeiramente arrependido. Você concede mais quantas chances forem necessárias. Beleza? No vídeo de hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você. Vejo você no próximo vídeo.